prefiro uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar a obra Depois da Morte do nosso irmão Leon Denis. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer a nossa prece. Capítulo 1, Não vim destruir a lei. Item 10. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse foi o dia da vinda do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e de obscuridade, perdia-se novamente. Então, assim como os profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão reboará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois tem suas bases assentadas nas próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O mundo terrestre se perdia. A ciência desenvolvida, à custa do que é de ordem moral, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, voltando-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino de Cristo, ai de nós, após 18 séculos após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor o preenche de uma alegria inexprimível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos o dizem sempre. Curvai-vos sob o vento que anuncia a tempestade, para que não sejais derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, inspiram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não erguem continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. Modernos São Bernardos. Olhai e marchai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fénelon, 1861. Mestre Jesus, te rogamos ajuda, apoio, proteção, inspiração para o momento em que estudaremos a obra do nosso mestre Leon Denis. De onde ele estiver, ele possa nos inspirar, nos ajudar. E em teu nome, Jesus, o evocamos. E em nome dele, Leon Denis, em nome do altivo diretor da nossa casa de amor, dos guias espirituais aqui presentes, em nome do amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo,
iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós lemos aqui o Evangelho, que fala desse momento em que surge a doutrina espírita. E que momento era esse? Era um momento de muita descrença na França e em toda a Europa. Porque os desmandos da Igreja Católica fez, e junto com o advento dos filósofos materialistas, fizeram muitos descrentes. Então estava em voga a doutrina de Augusto Comte, com o positivismo, Haeckel e tantos outros filósofos, não apenas franceses, ingleses, John Locke, exaltando o materialismo. As universidades não tinham respostas para aqueles que sofriam, que perdiam um ente querido. Surge nesse meio de descrença a Igreja Católica. Desculpem. Surge nesse meio a doutrina espírita, trazendo esperança, relembrando o que o Cristo disse e ensinando o que ele não podia dizer. Então, ele veio num momento em que a sociedade estava usando o pensamento positivo. A ciência era a última palavra. Surge aí a doutrina espírita com respostas positivas para o homem com as suas dores. Leon Denis, quando escreve esse livro que nós começamos semana passada, o livro Depois da Morte, ele faz aqui um resumo da doutrina espírita, colocando em temas. E esse livro foi o resultado de uma reunião, um congresso internacional de espiritualismo. E ele foi convidado para falar da doutrina espírita. E agora a gente vai entrar no capítulo da doutrina secreta, as religiões. O que são as doutrinas secretas? Na verdade, as ideias espíritas sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Não foi a doutrina espírita que inventou os espíritos. Os espíritos sempre existiram. Ela só mostrou, revelou. Revelar, tirar o véu. E a partir daí, uma série de perguntas, uma série de respostas, em que foi compilada por Kardec a doutrina espírita. Então, por exemplo, a ideia da reencarnação sempre existiu. A ideia da imortalidade, mantendo a individualidade. A ideia da comunicabilidade com os espíritos, tanto que Moisés proibiu. Moisés não ia proibir algo que fosse impossível. Então havia comunicabilidade. O que a gente precisa entender é por que ele proibiu. A pluralidade dos mundos habitados, a unicidade de Deus. Então, desde que o mundo é mundo, essas ideias sempre existiram. E, de maneira velada, chegava ao povão. E alguns grupos chamados iniciáticos ou iniciados, também esses detinham o conhecimento. Então você tinha na Índia védica, Leon Denis vai se reportar, quando falarmos da Índia, que os Vedas, que é um conjunto de livros, ele se reporta 40 mil anos antes do Cristo. O livro dos hindus. Mas escritos, a gente tem alguma coisa escrita de 5 mil anos atrás. Os autores divergem. Mas, enfim, é uma doutrina antiquíssima. A gente sabe que aqui, logo na introdução do Evangelho, que Sócrates, Platão, né, são os precursores do
cristianismo, 400 e poucos anos antes do Cristo. Falavam da reencarnação, da comunicabilidade. E esses grupos iniciáticos você tinha na Grécia, no Egito Antigo, na Índia Védica, na própria Palestina. Você tinha esses grupos iniciáticos espalhados pelo mundo, que tinham o conhecimento dessas ideias, das ideias espíritas. E a gente vai estudar aqui esses grupos. É o estudo que nós vamos fazer. A introdução aqui do Evangelho. O Kardec coloca aqui muito bem aqueles definindo para a gente quem eram os fariseus, quem eram os portageiros, quem eram os deixa eu achar aqui, os saduceus, os essênios, os terapeutas, o que era uma sinagoga, quem eram os escribas. Ele define cada grupo desse aqui logo no início, aqui na introdução do Evangelho. E os essênios eram um grupo de iniciados na época do Cristo. Eles tinham esse conhecimento, né? Então vamos lá, como é que começa a Leon Denis? Eu tenho que ler, mas a leitura é agradável e vocês vão se deliciar com ela. Qualquer dúvida é só perguntar. Quando se lança um olhar abrangente sobre o passado, quando se evoca a lembrança das religiões desaparecidas, crenças extintas, se é tomado por uma espécie de vertigem no aspecto das vias sinuosas percorridas pelo pensamento humano. Lenta é a sua marcha. Parece primeiramente comprazer-se nas criptas escuras da Índia, nos templos subterrâneos do Egito, nas catacumbas de Roma, na luz fraca das catedrais. Parece preferir os lugares soturnos, a atmosfera pesada das escolas, o silêncio dos claustros, a luz do céu, aos espaços livres, em uma palavra, ao estudo da natureza. Um primeiro exame, uma comparação superficial das crenças e das superstições do passado, conduz inevitavelmente à dúvida. Mas se afasta o véu exterior e brilhante que escondia da multidão os grandes mistérios, se penetra no santuário da ideia religiosa, encontramo-nos na presença de um fato de envergadura considerável. As formas materiais, as cerimônias dos cultos tinham como objetivo chocar a imaginação do povo. Atrás desses véus, as religiões antigas apareciam sob um outro aspecto, revestiam um caráter grave, elevado, ao mesmo tempo científico e filosófico. Olha aí. Então, era levada ao povão uma ideia, mas esses pequenos grupos iniciáticos de escolhidos, eles conheciam toda a verdade das manifestações dos espíritos, da comunicabilidade, da unicidade de Deus, enfim. Eles conheciam, mas levava para o povão uma ideia em que satisfizesse, né? Satisfizesse, está certa a palavra satisfazer? Satisfizesse aquelas pessoas, com cultos exteriores, como tem até hoje, com paramentos, com roupas, com rituais
E como o povo ainda hoje gosta disso, dos rituais, dos paramentos, não é? Continua. Seu ensino era duplo, exterior e público de um lado, interior e secreto de outro. Né? Para o povo, uma coisa, para eles, outra coisa. E neste caso, reservado unicamente aos iniciados. Este pôde ser reconstituído recentemente, nas suas grandes linhas, através da sequência de pacientes estudos e de numerosas descobertas epigráficas. Desde então, a obscuridade e a confusão que reinavam nas questões religiosas dissiparam-se. A humanidade, a harmonia se fez com a luz. Adquiriu-se a prova de que todos os ensinos do passado se religam, que uma única e mesma doutrina encontra-se na sua base. Doutrina transmitida de idade em idade a uma longa sequência de sábios e pensadores. Lá na frente, quando nós chegarmos no cristianismo, nós vamos ver que Jesus, ele desmistificou isso. Ele acabou com esses mistérios, ensinando abertamente sobre Deus, sobre a vida futura, sobre a reencarnação, né, que com as traduções tiraram quase tudo dos evangelhos. E a doutrina espírita, que também nós vamos ver aqui, nada mais é do que levar ao público os ensinamentos secretos. Então, o que nós fazemos aqui é falar abertamente o que era de conhecimento de um grupo seleto. Então, vamos lá. Todas as grandes religiões tiveram duas faces, uma aparente, a outra secreta. Nessa é o espírito, naquela a forma ou a letra. Sob o símbolo material, o sentido profundo dissimula-se. O brahmanismo na Índia, o hermetismo no Egito, o politeísmo grego, o próprio cristianismo, em sua origem, apresenta esse duplo aspecto. Julgá-las pelo seu lado exterior e vulgar é julgar o valor moral de um homem pelas suas vestimentas. Para conhecê-las, é necessário penetrar no pensamento íntimo que as inspira e faz sua razão de ser. Do seio dos mitos e dos dogmas, é necessário separar o princípio gerador que lhes comunica a força e a vida. Então, descobre-se a doutrina única, superior, imutável, da qual as religiões humanas são apenas adaptações imperfeitas e transitórias, proporcionadas às necessidades dos tempos e dos meios. Entendeu, Cristina? Está difícil isso que eu li? Entendeu, Ana? Está entendendo? Então, por trás de tudo isso, tem um ensinamento único. Então, a religião é uma maneira imperfeita do homem entender a divindade e as leis da natureza. Você vê, por exemplo, tentaram fazer a mistificação e fizeram de Jesus um Deus. Por quê? Aquele povo, quando Constantino toma o cristianismo como religião oficial de Roma, e ali é criada a Igreja Católica Apostólica Romana, no ano de 320 aproximadamente, ele mudou tudo. Ele hierarquizou a igreja, porque não tinha o Cristo, com os cristãos antigos não tinha hierarquia, proibiu a comunicabilidade, instituiu um chefe, um papa,
E como os romanos tinham seus deuses de mármore, teve que criar os santos, adaptando à crença dos romanos. Isso aconteceu de maneira tranquila? Claro que não. Mas passam-se os séculos, esquece o que foi e passa-se a adotar aquilo que foi imposto. Tanto que, lá para o ano de 1500, século XVI, surge a primeira reforma na igreja, com Martinho Lutero e Calvin. Calvin na França, Lutero na Alemanha. O protestantismo, surge o protestantismo, por causa dos desmandos da igreja, os vários desmandos. Mas foi perseguido, foram massacrados pelos católicos, os protestantes, mas acabou, quando há muita perseguição, a coisa acaba acontecendo mesmo. Foi um grande passo para se libertar daquela crença, mas o homem novamente se perdeu. Hoje a gente tem mais são centenas de igrejas evangélicas, que são os protestantes. Por isso surge a doutrina espírita, para trazer, Jesus já sabia disso, tanto que ele falou do Consolador prometido, né? Que é a doutrina espírita. Todas as grandes... Onde que a gente leu? Parou aqui, né? Tem-se na nossa época, aqui, né? Tem-se na nossa época uma concepção do universo absolutamente exterior e material. A ciência moderna, nas suas investigações, limitou-se a acumular o maior número de fatos para daí retirar as leis. Obteve assim maravilhosos resultados, mas nesse caso o conhecimento dos princípios, das causas primeiras e da verdade permanecerá para ela para sempre inacessível. As causas segundas, elas próprias escapam-lhe. O domínio invisível da vida é mais vasto do que aquele que é abrangido pelos nossos sentidos. Ali reinam essas causas das quais vemos apenas os efeitos. A antiguidade tinha uma outra maneira de ver e de proceder. Os sábios do Oriente e da Grécia não desprezavam observar a natureza exterior, mas é sobretudo no estudo da alma, das suas potências íntimas, que descobriam os princípios eternos. A alma era para eles como um livro, onde se inscreviam em caracteres misteriosos todas as realidades e todas as leis. Pela concentração das faculdades, pelo estudo meditativo e profundo de si mesmo, elevavam até a causa sem causa, até o princípio de onde derivam os seres e as coisas. As leis inatas da inteligência explicavam-lhes a ordem e a harmonia da natureza, como o estudo da alma dava-lhes a chave dos problemas da vida. Então, aqui ele está falando da meditação, que nós fazemos muito pouco. O cristão quase não medita. Mas falamos aqui sempre da necessidade dessa meditação, dessa introspecção, da gente se conhecer, da gente saber quem nós somos. Olhar para dentro de nós, olhar para a alma. E assim foram descobertas essas potências que a alma traz. A alma, criam eles,
colocado entre dois mundos, o visível e o oculto, o material e o espiritual, quer dizer, o encarnado e o desencarnado, observando-os, penetrando em todos os dois, é o instrumento supremo do conhecimento. Segundo o seu grau de avanço e de pureza, ela reflete com mais ou menos intensidade os raios do foco divino, razão e a consciência. Espera aí. Vou parar aqui para dar uma explicação. A alma, criam eles, acreditavam eles. Colocado entre dois mundos, o visível e o oculto, o material e o espiritual, observando-os, penetrando em todos dois, é um instrumento supremo do conhecimento. Segundo o seu grau de avanço e de pureza, ela reflete com mais ou menos intensidade os raios do foco divino. Então, quanto mais é adiantada a alma ou o espírito, mais ele mostra esses raios divinos. E que raios divinos são esses? São as potências que todos nós carregamos dentro de nós. E no livro anterior, que nós acabamos de estudar, O Problema do Ser e do Destino, ele fala dessas potências. O amor, o pensamento, a vontade, o sentimento íntimo, tudo isso são potências da alma. Então, a gente pergunta, quem você ama com toda a força da sua alma, Ana? Ama, é capaz de dar até a sua vida. Sua filha. Você faria isso pelo seu marido? Pela sua mãe? Pela sua sogra? Pela vizinha? Está vendo? Você está vendo como nós amamos? A gente tem esse sentimento, essa potência dentro da gente. Mas o nosso amor ainda é limitado. Nosso amor ainda tem limite. Mas olha o amor do Cristo. Como ele desenvolveu essa potência dentro dele. Um amor imenso pela humanidade. Um amor um amor que ele tinha por todos. Imagine um amor de Deus, do Criador, que diz que ama o verme que rasteja debaixo da terra, tanto quanto ama o anjo mais puro do céu. Porque tudo é criação de Deus. Até porque esse verme que rasteja, um dia será um anjo. Então nós temos um amor, mas que precisa se expandir. E uma outra potência maior e a principal de todas elas é a vontade. A vontade impulsiona o desenvolvimento das outras potências. Se você quisesse amar a filha do vizinho igual você ama a sua filha, você não conseguiria, se você quisesse. Então, falta vontade. O querer é vontade. Pois é. Então, a mesma coisa, a capacidade de pensar. O nosso pensamento, o conhecimento não tem limites. O homem mais sábio da Terra sabe quase nada do universo. Então, o pensamento, outra potência da alma. Dizem os cientistas que a gente desenvolveu apenas 10% da nossa capacidade de pensar. E os outros 90%? Quanto nos falta? E por aí vai. Então a gente vê a grandiosidade de um espírito pelo desenvolvimento dessas potências. Aí você tem um Francisco de Assis, você tem um Chico Xavier, você tem um Leon Denis, que foi um autodidata, escreveu tudo isso aprendendo sozinho, estudando, meditando, lendo. Então, são almas fortes, almas determinadas, e desenvolvida com o desenvolvimento
dessas potências dentro de si. Então, fazendo esse estudo, esses filósofos chegaram a essas conclusões da alma e da existência de Deus e na revelação, porque os espíritos vêm sempre revelando ao homem esses segredos, desde que o mundo é mundo, né? Aí ele diz aqui: a razão e a consciência não guiam apenas nossos julgamentos e nossos atos, são também os meios mais seguros para conquistar e possuir a verdade. Razão e consciência, né? A vida inteira dos iniciados era consagrada a essas pesquisas. Não se limitava, como nos nossos dias, a preparar a juventude através dos estudos prematuros, insuficientes, mal dirigidos, às lutas e aos deveres da existência. Os adeptos eram escolhidos, preparados desde a infância à carreira que deviam servir. Depois, arrastados gradualmente na direção dos cumes intelectuais, de onde se pode dominar e julgar a vida. Ora, então, esses iniciados eram preparados desde jovens, desde jovenzinho, com uma educação voltada não apenas para o lado intelectual, mas para o lado moral, para dentro de si, para o desenvolvimento do espírito como um todo. Os princípios da ciência secreta lhes eram passados numa medida proporcional ao desenvolvimento da sua inteligência e das suas qualidades morais. A iniciação era uma reforma completa do caráter, um despertar das faculdades adormecidas. O adepto só participava dos grandes mistérios, quer dizer, da revelação das leis superiores, quando tivesse sabido apagar em si mesmo o foco das paixões, comprimir os desejos impuros, orientar os impulsos de seu ser em direção ao bem e ao belo. Entrava então na posse de certos poderes sobre a natureza e comunicava-se com as potências ocultas do universo. Então, era um processo que ia se desenvolvendo com o desenvolvimento do espírito, um crescimento intelectual e moral gradativo. Aí, cada vez mais, eles iam se bebendo desses ensinamentos. Você vê, por exemplo, o uso do magnetismo. Até hoje, poucas pessoas usam o magnetismo. Mesmer, em século 1700, século XVIII, 1766, Mesmer, Franz Anton Mesmer, descobre o magnetismo, traz esse estudo. Kardec estuda durante quase 30 anos, 1821, Kardec se debruça sobre o magnetismo. Quando ele tem contato com as mesas girantes, ele diz, o magnetismo explica isso, porque ele havia estudado o magnetismo, mas tinha algo a mais nas mesas girantes. Aí entra a percepção desse espírito, né, com essas potências da alma mais desenvolvidas, mais aquilatadas. Então ele tem uma outra visão. Dali ele tira toda uma filosofia, uma ciência e uma religião que ele não tinha a menor intenção de fundar. Para muitos hoje, Jesus fez milagres. Por quê? Porque não compreende o magnetismo. Ah, mas ele transformou a água em vinho. Ele fez um milagre sim. Não, ele não fez milagre. Ele usou o magnetismo. Então, com a sua vontade, o seu fluido, ele atuou sobre a água. Nós, imperfeitos que somos, fazemos isso. De vez em quando a água borbulha, a água fica branca, parece leite.
com a ação das nossas mãos, né? Transforma num remédio, por isso tem a água aqui para a gente magnetizar. A gente fala, vamos fluidificar a água, mas a água já é um fluido, né? Na verdade, a gente magnetiza a água. Então, quanta ignorância. Jesus fez milagre. Ah, tudo bem, aí eu entendi. Mas ele tirou Lázaro do túmulo. Não, Jesus não ressuscitou Lázaro. Tirar do túmulo, ele tirou. Ele estava morto. Não, Lázaro não estava morto. Lázaro estava num estado cataléptico. Porque uma vez morto, não tem como voltar. Ah, mas ele disse que Lázaro cheirava mal. Quantos casos de catalepsia, ou melhor dizendo, de letargia, o corpo entra num estado de putrefação. E não morreu, é um estado letárgico. E a gente tem vários exemplos disso, a ciência traz muitos exemplos, e a doutrina espírita também. E o próprio Evangelho. Na época do Cristo, se enterrava logo. Botava numa rede, botava num túmulo. Não se esperava. Você tem 3 casos de letargia no Novo Testamento. Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. São 3 casos que foi ali ressuscitado morto. Na verdade, eles não estavam mortos. Então, não existe milagre, não existe a derrogação da lei da natureza. O que existe é a ignorância a esse respeito. E dei um exemplo, esses iniciados conheciam com profundidade a ação do magnetismo. Eles conheciam. O testemunho da história que se refere a Apolônio de Tiana e Simão, o mago, os fatos tidos como miraculosos efetuados por Moisés e o Cristo, olha aí, não deixam substituir nenhuma dúvida sobre esse ponto. Os iniciados conheciam o segredo das forças fluídicas e magnéticas, os fenômenos do sonambulismo e do psiquismo, no meio dos quais se debatem os sábios dos nossos dias, na impotência para explicá-los ou para conciliá-los com teorias pré-concebidas. Este domínio, a ciência oriental dos santuários tinham-no explorado e tinham todas as chaves. Encontrava ali meios de ação tornados incompreensíveis para o vulgo, mas cujos fenômenos do espiritismo nos forneceriam facilmente a explicação. Aí, entenderam? Esses iniciados tinham esse conhecimento e sabiam. Mas o povão não sabia. Hoje muita gente não sabe, né? A maioria não sabe ainda. Nessas experiências fisiológicas, a ciência contemporânea chegou à soleira desse mundo oculto, conhecido dos antigos. Até aqui não ousou aí penetrar francamente, mas está próximo o dia em que a força das coisas e o exemplo dos audaciosos para lá a constrangerão. Então reconhecerá que não há nesses fatos que regem leis rigorosas nada de sobrenatural, mas ao contrário, um lado ignorado da natureza, uma manifestação das forças sutis, um aspecto novo da vida que se enche o infinito. Ficou bem claro? Olha aí. Então, a gente vem estudando isso. A ciência chegou ali no portal, mas não penetrou ainda. Por exemplo, a natureza da alma humana, que além do espírito, existe um corpo fluídico, e que além do corpo fluídico, o corpo físico. Mas a ciência materialista só vê o corpo físico,
não fala do corpo fluídico, muito menos da alma. Mas a própria instrução, as próprias pesquisas levarão o homem a isso. É um caminhar. Quando a ciência admitir que o homem não é somente um corpo físico, olha o avanço que ela vai ter em termos de medicina, em termos de crença em Deus. Quando o homem admitir, isso cabe à ciência, que os mundos são habitados, a astronomia vai trazer isso ao homem, como vai mexer com as nossas vidas? Ah, tem vida em Marte. Como são os marcianos? E quando eles morrem, vão para o céu ou vão para o inferno? Será que existe o inferno em Marte? Ou não? Quem são eles? Então a vida não está só na Terra. Por que tem vida lá? Se tem vida em Marte, tem Júpiter. Se tem Júpiter, tem Saturno, tem que ter. Na galáxia inteira, fora da nossa galáxia, já se sabe que são milhares, milhões de outras galáxias. Esse universo infinito. E Deus foi criar inferno, céu, anjo, demônio. Olha como isso vai mexer com a cabeça dos homens, e as religiões terão que se adaptar, se readaptar, ou serão esmagadas, estarão condenadas a sumir, como muitas outras já desapareceram. Por isso nós estamos na vanguarda desse conhecimento. Se do domínio dos fatos passamos aos dos princípios, teremos primeiramente que traçar novamente as grandes linhas da doutrina secreta. Segundo ela, a vida é apenas a evolução do espírito no tempo e no espaço, única realidade permanente. A matéria é sua expressão inferior, sua forma mutante. O ser por excelência, fonte de todos os seres, é Deus, ao mesmo tempo triplo e um, substância, essência e vida, em quem se resume todo o universo. Daí o deísmo trinitário, que na Índia e no Egito passou disfarçado para a doutrina cristã. Esta, dos três elementos do ser, fez pessoas. A alma humana, parcela da grande alma, é imortal. Progride e retoma a direção do seu autor através das existências numerosas, alternadamente terrestres e espirituais, e através de um aperfeiçoamento contínuo. Nas encarnações corporais, ela constitui o homem, cuja natureza tríplice, corpo, perispírito e alma, torna um microcosmo, ou um pequeno mundo, imagem reduzida do macrocosmo, ou do todo. É por esse motivo que podemos encontrar Deus no mais profundo do nosso ser, perguntando-nos na solidão, estudando e desenvolvendo nossas faculdades latentes, nossa razão, nossa consciência. A vida universal tem duas faces: a involução, ou a descida do espírito à matéria pela criação individual, e a evolução, ou a ascensão gradual pela cadeia das existências em direção à unidade divina. Então, a gente acredita na evolução e não na involução. Então essas ideias todas do homem triplo, é uma visão holística do ser humano, já se trazia na antiguidade, né, nessas doutrinas. Paulo de Tarso fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios. Ele diz lá: o homem morre no corpo animal e renasce no corpo espiritual. Então Paulo está falando do corpo perispiritual. O corpo espiritual, o perispírito, que chamamos de perispírito. Nós vamos ver que nas doutrinas secretas eles tinham esse conhecimento. Dão outros nomes,
para o perispírito. Cá, na Grécia, na Pérsia tem outro nome, enfim, nós vamos ver já já sobre isso. Olha, a gente já leu aqui 45 minutos, nem parece, né? Eu vou parar aqui na frente, mais uns 3 parágrafos, que ele está dando aqui uma introdução do que seja esse conhecimento secreto, para depois a gente entrar na Índia, no Egito, na Hélade, que é a Grécia, até chegarmos ao cristianismo. A essa filosofia agrupava-se todo um feixe de ciências. A ciência dos números, ou matemáticas sagradas, a teogonia, a cosmogonia, a psicologia e a física. Nelas, o método indutivo e o método experimental combinavam-se e controlavam-se de maneira a formar um conjunto imponente e harmônico. Este ensino abria ao pensamento perspectivas capazes de provocar vertigens nos espíritos mal preparados. Reservava-se, por isso, para os fortes. Se a vista do infinito perturba e enlouquece as almas débeis, fortifica e engrandece os valentes. No conhecimento das leis superiores, aurem a fé esclarecida, a confiança no futuro, a consolação na infelicidade. Esse conhecimento auxilia os fracos e todos aqueles que se agitam ainda nos círculos inferiores da existência, vítimas das paixões e da ignorância. Inspira tolerância para com todas as crenças. O iniciado sabia unir-se a todos e orar com todos. Honrava Brahma na Índia, Osíris em Mênfis, Júpiter em Olímpia, como imagens enfraquecidas do poder supremo, diretor das almas e dos mundos. Assim, a verdadeira religião eleva-se acima de todas as crenças e não proscreve nenhuma. Está meio confuso? Ficou meio confuso esse pedaço? Ou vocês entenderam? Eles vêm desenvolvendo esses ensinamentos. Eles conheciam tudo isso. A unicidade de Deus, a grandiosidade de um Deus único. A alma com seu corpo espiritual e com seu corpo físico. A comunicabilidade, a reencarnação, e por aí vai. E, como ele colocou aqui, o iniciado sabia unir-se a todos e orar a todos. Honrava Brahma na Índia, Osíris em Mênfis, Júpiter em Olímpia, como imagens enfraquecidas do poder supremo. Porque isso era passado para o povão. Mas eles se davam com todo mundo. Passavam isso para o povão, controlavam o povão e, na verdade, secretamente, eles tinham uma verdadeira religião, a verdadeira fé, ou o verdadeiro conhecimento. O ensino dos santuários produzira homens verdadeiramente prestigiosos pela elevação das ideias e o poder das obras realizadas. Uma elite de pensadores e de homens de ação, cujos nomes encontram-se em todas as páginas da história. Daí saíram os grandes reformadores, os fundadores das religiões, os ardentes semeadores de ideias, Krishna, Zoroastro, Hermes, Pitágoras, Platão, Jesus e todos aqueles que quiseram colocar ao alcance da multidão as verdades sublimes que faziam sua superioridade. Lançaram aos ventos a semente que fecunda as almas. Promulgaram a lei moral, imutável em toda parte e sempre semelhante a si mesmo. Mas os discípulos não souberam guardar intacta a herança dos mestres. Estando mortos aqueles, seu ensino foi desnaturado,
tornando-se irreconhecível pelas alterações sucessivas. Foi o que aconteceu com o cristianismo. Os ensinos do Cristo se tornaram desnaturados. A média dos homens não estava apta para perceber as coisas do Espírito, e as religiões perderam depressa sua simplicidade e sua pureza primitivas. As verdades que traziam foram afogadas sob os detalhes de uma interpretação grosseira e material. Abusou-se dos símbolos para chocar a imaginação dos crentes. E logo sob o símbolo, a ideia mãe foi sepultada e esquecida. A verdade é comparável a essas gotas de chuva que tremem na extremidade de um galho. Enquanto permanecem ali suspensas, brilham como puros diamantes sob o clarão do dia. Logo que tocam o solo, misturam-se a todas as impurezas. Tudo que vem do alto suja seu contato terrestre. Até no seio dos templos, o homem levou suas paixões, suas cobiças, suas misérias morais. Além disso, em cada religião, o erro, esse bem da terra, misturou-se a verdade, esse o bem do céu. Então, essa imagem aqui belíssima que Leon Denis colocou, no livro No Invisível ele fala a mesma coisa. A gota de chuva que cai sobre uma folha permanece uma pérola. A mesma gota de chuva que cai no solo transforma-se em lama. Então, o futuro do Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Assim como o futuro das religiões, como do cristianismo, o homem desnaturou. Recebeu a pérola e deixou cair no barro. Aí a gente tem essa confusão toda aí, devido aos interesses, ao personalismo, ao interesse pessoal que o homem colocou à frente dos interesses divinos, dos interesses da verdade. Fizeram de muitas religiões meio de se angariar fundos financeiros, de enriquecer, mas isso desde lá de trás. Os fariseus faziam isso. Anás e Caifás, que condenaram o Cristo, eram dois fariseus, doutores da lei, que ganhavam muito dinheiro às custas do povão. Então tá aí, gente, vamos parar por aqui, né? Estudamos aí 53 minutos, semana que vem a gente continua. Gostou do estudo, Ana? Adilane? Alguma pergunta? Então agradecemos a Leon Denis por ter trazido esse conhecimento até nós, de maneira clara, fazendo com que entendamos a evolução do conhecimento religioso do homem. Agradecemos a esta casa de amor que nos proporciona essa compreensão. Agradecemos ao altivo e aos guias desta casa. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que seja em nome desses irmãos queridos. Que seja em nome do amor que vibra nesta casa. Do teu amor, Jesus. Do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Depois da Morte. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.